cada um de vocês uma semana abençoada. Amém? O Senhor ultimamente tem falado muito sobre jardim, né? Muito sobre jardim. Jardim do Senhor, jardim secreto de Deus. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho mais sobre o jardim. Mas hoje é um outro jardim. No culto terça-feira passada, o pastor Saulo, quando ele pregou também sobre o jardim de Deus. E ele falou que o jardim era um lugar reservado para Deus encontrar com o homem. Então Deus reservou esse lugar de encontro, onde diariamente, na viração do dia, o Senhor vinha se encontrar com Adão e ali conversar com ele. Adão, e lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 8, nós vamos abrir várias passagens hoje. Deixa a sua Bíblia aí. Gênesis 2, versículo 8. Diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor preparou um jardim, colocou lá no Éden e ele colocou ali, nesse jardim, o homem. E aí no mesmo capítulo 2, no versículo 15, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o homem, ele tinha um propósito ali. Ele precisava cuidar daquele jardim e precisava cultivar naquele jardim. Mas aí o que acontece? O homem, ele não cuidou daquilo que Deus preparou para que ele cuidasse. Ele falhou nesse propósito. E aí lá depois, lá na frente, nos tempos do rei Salomão, lá no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, abram lá no Cântico dos Cânticos, ou Cantares, logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tem lá, Cantares. Capítulo 4, verso 12. O Senhor tem me acordado de madrugada com esse versículo. O Senhor tem queimado o meu coração nessas últimas 3 semanas com esse versículo de Cantares, capítulo 4, verso 12, onde diz: Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Amém? Vira para quem está do seu lado, diz assim: Você é um jardim fechado. Vocês sabiam disso? Que vocês são um jardim fechado? Eu também sou um jardim fechado. Amém. Vocês sabiam que vocês são um jardim fechado? O livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, escrito pelo rei Salomão, a gente vê nesse livro, né, algumas linhas de pensamento. Diz que foi apenas um livro escrito do amor do rei pela sua amada. Mas nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, ele apontam para Jesus. Então, como poderia ter um livro na Bíblia, ali entre Gênesis e Apocalipse, que não apontasse para Jesus? Cantares também é um livro em que aponta para Jesus. É isso que nós acreditamos. E o livro de Cantares, então, ele fala, quando fala ali do rei, está se referindo a Jesus. E quando ele fala da noiva, ele está se referindo a cada um de nós. Porque nós somos a noiva de Cristo. Amém? Vocês sabem disso? Vocês já convenceram a alma de vocês disso? Que vocês são a noiva e que um dia Jesus virá buscar a sua noiva. E aqui, quando o rei Salomão escreveu sobre essa noiva, falando que você é um jardim fechado, o rei, ele sabia muito bem o que era ter um jardim fechado. Talvez nós aqui, a gente nem entenda o que é ter um jardim fechado. Eu não sei se alguém tem um jardim fechado em casa.
Eu não tenho um jardim fechado em casa. Em casa, meu jardim é aberto. Ali pode entrar algum cachorro do vizinho, algum gato do vizinho, sujar aquele jardim. Mas o jardim do rei era um jardim especial. Ninguém entrava naquele jardim sem autorização. Era o jardim do rei. E o Senhor, Ele nos compara a esse jardim do rei, a um jardim fechado. Onde para entrar nesse jardim precisava ter uma autorização especial. Porque era um jardim fechado. Sem autorização, ninguém entrava nesse jardim. Nesse jardim do rei, havia ali, com certeza, um ou vários jardineiros altamente qualificados para cuidar daquele jardim, para deixar aquele jardim impecável. Quando eu penso num jardim, eu me lembro de umas fotos que eu já vi no jardim que tem no país da Europa, eu acho que é na Holanda, né? Um jardim de tulipas. Acha um jardim de tulipas ali, por favor, deixa ali. Peguei de surpresa. Então, eu acho aquele jardim assim, eu sonho em visitar um dia aquele jardim. Porque eu acho aquilo maravilhoso. Então, quando fala do jardim fechado de um rei, imagina aquele jardim. E aquele jardim lá da Holanda, ele é fechado durante um tempo para visitação, para que ele seja cuidado. E nós somos um jardim fechado. O propósito do jardim do rei era prover um lugar para o rei descansar. Ali um lugar de prazer e descanso. Era um templo de apreciação. Eu imagino um rei, ele vai lá naquele seu jardim secreto, no seu jardim fechado, onde ele vai ali para descansar. Esse jardim do rei não é um lugar onde se cria rebanhos, onde se cria safras. É um lugar onde existem plantas exclusivas. Plantas exclusivas. Flores especiais. Assim é o jardim do rei. O jardim do rei é um lugar dispendioso. Imagine o preço para se manter um jardim fechado. Para o rei, aleluia, para a apreciação do rei, é um jardim muito... Olha que coisa linda. Aquilo ali existe, gente. Um jardim fechado. Imagina o preço de manter isso aí, né? O jardim do rei é um jardim caro. Não é barato. Ele é muito caro. Porque para manter, para cultivar o que há ali naquele jardim, se paga um alto preço. Talvez nenhum de nós aqui, né, tenha condições de ter um jardim como um rei tem, um jardim fechado, pelo preço que é. E aí o Senhor vem e nos fala que nós somos separados como jardim do rei. E ele cultiva esse jardim. E existia um preço pessoal para se cultivar esse jardim. Alguém pagou um preço, aleluia, por cada um de nós, aleluia, que somos esse jardim. Aleluia. Esse preço foi pago na cruz. Jesus pagou esse preço por cada um de nós, para que a gente venha aqui hoje escutar que nós somos o jardim de Deus. Amém. Nós somos esse jardim fechado. Só que o jardim fechado, ele é cercado. Não pode entrar animal nesse jardim. Ele é fechado para que estranhos não venham roubar o que há naquele jardim. Aquele jardim, ele é fechado para que não haja poluição naquele jardim. O jardim fechado, somente o dono cuida dele. Nós somos um jardim fechado. O jardim do rei, ninguém entra sem autorização. Ninguém.
E a nossa vida, Jesus está falando que nós somos um jardim. Quem cuida desse jardim é Jesus. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: quem cuida desse jardim é Jesus, o meu noivo. Amém. Um jardim, quando ele não é cuidado, as plantas morrem, elas ficam feias. Às vezes começa a juntar entulhos. Isso acontece quando um jardim não é cuidado. E nós precisamos deixar que Jesus cuide desse jardim. Porque se Jesus não cuidar desse jardim, vai começar a juntar lixos, que nós vimos, né? 2 semanas atrás, falando sobre os lixos. Isso quando Jesus não cuida desse jardim. A porta desse jardim, ela tem que ser trancada. É uma porta que não pode ficar aberta. Porque só existe um que pode cuidar desse jardim. E ele é Jesus. Ninguém mais cuida desse jardim. Ninguém. Qualquer outro intruso que venha tentar entrar no nosso jardim, ele só vai entrar para bagunçar o nosso jardim. Qualquer outro que tente entrar vai tentar bagunçar a nossa vida. Porque só Jesus pode cuidar de nós. Com grande amor, ninguém mais além dele. Ninguém mais além de Jesus. Só Jesus pode mexer aqui nesse jardim. Só Jesus pode vir e fazer a limpeza, tirar aquilo que está deixando o jardim feio. Ninguém mais pode mexer nesse jardim. Porque não vai saber como cuidar desse jardim. Esse jardim, ele é um ambiente fechado, privado. Só se entra nesse jardim com autorização. Nós não podemos dar autorização para ninguém mais entrar nesse jardim, a não ser Jesus. Somente Jesus. Nós não pertencemos a nós. Se nós somos um jardim fechado, é porque nós temos um dono. E o dono desse jardim se chama Jesus. Amém. Aquele que morreu na cruz por cada um de nós. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Não existe outro. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Povo exclusivo de Deus. Se eu faço parte desse povo exclusivo de Deus, quer dizer que eu pertenço a quem? A Deus. A ninguém mais. Somente a Deus. Nós precisamos manter esse jardim fechado, onde somente Jesus pode entrar. Lá em Cantares, também no capítulo 6, nos versículos 2 e 3, diz assim: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quem é o meu amado? Jesus. É Jesus. Amém.
Isaías, no capítulo 58, se vocês quiserem abrir, Isaías 58, versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Você será como um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha que maravilha! Como uma fonte que não falta água. Ultimamente nós temos escutado muito da falta de água, economizar água, né? Até para molhar as plantas agora a gente tem que pensar, porque não pode jogar muita água no gramado, não pode jogar muita água, porque nós temos que economizar água. E o Senhor fala para nós que nós somos como uma fonte cujas águas nunca faltam. Em Jeremias, no capítulo 31, logo para frente, Jeremias 31, 12. Eles virão, Jeremias 31, versículo 12. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. O jardim fechado do Senhor, esse jardim que é bem regado, esse jardim é cada um de nós aqui. E existem duas formas desse jardim ser fechado, ser cercado. Primeira coisa, nós precisamos nos manter em alerta, vigiar e orar. Se nós não nos mantermos em alerta, se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos nos corromper com o espírito do mundo. E a partir do momento que a gente se corrompe com o espírito do mundo, esse jardim ele deixa de ser um jardim fechado, onde aquilo que é do mundo começa a entrar nesse jardim e poluir esse jardim. E quantos de nós não temos estado com esse espírito alerta, cuidando e vigiando, e o espírito do mundo tem entrado? Quantos de nós hoje estão assim com o nosso jardim poluído, cheios de lixo? Esse jardim também é cercado no sentido que o Senhor vem protegendo esse jardim. É um lugar privado, para especial prazer do Rei, do Senhor. Ele fala para cada um de nós, tu és um lugar de refrigério para mim. Nós sempre falamos para o Senhor, né? Tu és o meu refrigério. Mas o Senhor também fala, tu tens um coração cerrado. O nosso coração tem que estar fechado. Não entregue o seu coração ao espírito do mundo. O Senhor fala isso para nós. Não é para nós pegarmos aquilo que o Senhor fechou, cuidou, pagou um alto preço, para nós simplesmente pegarmos esse jardim e lançarmos ao mundo e deixar que o mundo cuide desse jardim, que o mundo venha entulhando o nosso jardim, que o mundo venha acabando com a nossa vida, porque é isso que muita gente hoje faz. E dentro da igreja, é um pé na igreja e outro no mundo. A porta do seu jardim está mais aberta para o mundo do que fechada, onde o Senhor, somente Jesus, cuida.
Muitos de nós temos falado isso. E Jó entendeu isso, esse compromisso de manter o jardim fechado. Porque lá em Jó, no capítulo 31, verso 1, diz: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para moças. O que Jó quis dizer? Eu sou um jardim fechado. Então eu fiz um acordo aqui. Eu não vou olhar com cobiça para aquilo que o Senhor não permite que eu olhe. Ser um jardim fechado é saber em quais sites eu posso entrar na internet. Ser um jardim fechado é saber que tipo de namoro eu posso ter. Ser um jardim fechado é saber como eu devo ser como esposa, como deve se comportar o marido. Isso é ser um jardim fechado. É manter os seus olhos fechados para a cobiça. É manter os seus olhos fechados para as coisas lá do mundo. Aí, quando nós somos esse jardim fechado, nós podemos falar: Jesus cuida desse jardim, porque ele está fechado. Agora, se esse jardim está aberto para o espírito do mundo, para as coisas do mundo, é isso que está entrando. Está poluindo o nosso jardim. Então, como vocês têm cuidado desse jardim? Você é um jardim de Deus. Esse jardim está fechado. Você tem mantido esse jardim bem fechado? As portas desse jardim estão fechadas. Só Jesus tem a chave das portas desse jardim? Ou será que as portas estão abertas? Lembra? Você é um jardim fechado. Minha irmã, minha noiva. É Jesus falando para você. Você é um jardim fechado, minha noiva. Você é uma nascente fechada. Uma fonte selada. Porque o Senhor está falando assim: uma nascente fechada. Um manancial é uma nascente com abundância de água, onde não falta água, onde essa água flui, e de nós deve fluir essa água, através da nossa vida. Essa água deve fluir para regar os outros jardins. Através de nós, outros jardins são regados. Será que nós estamos regando outros jardins? Isso está vindo da gente? Essa água está vindo de nós? Jogando água para outros jardins? E aí ele fala da fonte selada. Uma fonte selada é uma fonte totalmente fechada, protegida de sujeira, onde não entra sujeira nessa fonte. Nós temos sido essa fonte selada, onde não entra sujeira. Animais, sujeira de animais não entram. É o compromisso com a pureza, essa fonte selada. Quando nós dizemos que nós somos fonte selada, nós estamos fazendo um compromisso com a pureza. Nós não queremos ser poluídos com o espírito do mundo. E aí eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em alguns versículos que eu vou falar. Primeiro Efésios, lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se nós não nos mantemos dessa forma, o nosso Espírito selado, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Se não mantemos uma vida pura,
nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Ainda em Efésios, agora no capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, amém, em Cristo, aleluia, com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Amém? Uma vez que vocês ouviram essa palavra, que vocês creram nessa verdade, cada um de nós foi, aleluia, selado. Aleluia. Nós somos essa fonte selada. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Coríntios 1, 22. Segunda carta aos Coríntios 1, 22. Nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. O Senhor nos selou. E o Senhor colocou o seu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo habita em nós. Amém. A porta do nosso jardim precisa se manter fechada. Somente Jesus pode ter acesso a esse jardim fechado. Ninguém mais. Amém. A nossa fonte precisa estar selada. Nós somos essa fonte selada. O que o Senhor nos fala? Você é um jardim fechado. Não se esqueçam disso. Amanhã, quando vocês se levantarem, lembre-se disso. Eu sou um jardim fechado. Jesus fala isso para você. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Deus preparou um jardim para o homem cuidar, lá no Éden. Mas o homem, ele falhou. O primeiro Adão falhou. Ele não conseguiu cumprir esse propósito. Ele não cuidou lá do seu jardim. E aí, o que Deus fez? Ele nos fez o seu jardim. E quem Ele colocou para cuidar do seu jardim dessa vez? Jesus. Olha, gente, eu fico arrepiada com isso aqui. Sabe, se vocês não ficaram, sabe, que o Espírito Santo vem abrir os olhos. Por quê? Adão não cumpriu, mas Jesus vai cumprir. Amém. Amém. Ele vai cuidar do nosso jardim. Aleluia. O nosso jardim vai se manter fechado. Aleluia. E nós precisamos manter o nosso jardim fechado. Deixar, porque se nós deixarmos, Jesus vai cuidar. Ele não vai deixar perder nenhum de nós. Ele não vai deixar. Mas o nosso jardim precisa estar fechado. Só Jesus pode entrar nesse jardim. Será que só Jesus tem entrado no nosso jardim? Nós estamos permitindo que só Ele entre? Ou será que hoje o nosso jardim está assim? Todo mundo, né, tem acesso. O nosso jardim está fechado. Pare e pense um pouquinho. Feche os seus olhos. O Espírito Santo venha tocar em cada um. O Espírito Santo venha nesse momento nos sondar. Que Ele venha sondar os nossos corações. Se o nosso jardim estiver aberto, se a porta do nosso jardim estiver aberta, que o Senhor venha sondar a cada um de nós. E que a gente hoje possa falar para Jesus: Jesus, o meu jardim estava aberto.
Mas hoje eu te peço que o Senhor venha fechar essa porta. E que só o Senhor, a partir de agora, venha cuidar desse jardim. Que ninguém mais tenha acesso, Senhor, a esse jardim. Porque nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor pode cuidar de nós. Ninguém mais, Senhor, cuida de nós como o Senhor cuida. Ninguém mais morreu numa cruz por nós. Só o Senhor tem esse amor que transborda, esse amor que foge a todo entendimento. Mas que hoje o Senhor venha nos revelar se o nosso jardim estiver aberto. Que o Senhor nos revele e que o Senhor feche esse jardim e passe a cuidar dele a partir de hoje, Senhor. Se tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração, que sente que o seu jardim está aberto e quer hoje fazer esse propósito com Jesus, de deixar somente Ele cuidar desse jardim. Se você quiser vir aqui na frente, se quiser que eu vá, qualquer um de nós vai até você, a gente pode fazer